Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje, nossa aula é sobre ótica, ó. Vamos começar o estudo de espelhos. Hoje vamos falar sobre espelho plano. Depois a gente vai ver espelhos esféricos e depois lentes esféricas. O que é um espelho plano? Espelho todo mundo já sabe o que é, né? Todo mundo conhece o espelho? Todo mundo tem um desse em casa, não tem? O que é um espelho? Ó, ele reflete as imagens, né? Vamos ver se a gente consegue se ver aí no vídeo. Estão me vendo aí? Deixa eu ver se eu consigo ver. Consigo. Tá, esse é um espelho, né? Propagação retilínea da luz, reversibilidade dos raios de luz. O caminho que um raio leva para ir de um ponto A até o ponto B, mantidas as posições desses pontos, é o mesmo caminho que ele leva para ir do ponto B até o ponto A. Mas vamos ver a definição aqui. O que é um espelho plano? Superfície lisa e polida, na superfície lisa e polida, que reflete toda a luz incidente, ou seja, toda a luz que chega nessa superfície, ela é refletida. Por que essa definição? Porque eu posso ter casos onde eu tenho reflexão de luz, afinal de contas a gente só enxerga as coisas porque existe reflexão, né? Mas não é porque tem reflexão que eu considero essa superfície um espelho. Por exemplo, a luz que bate nesse quadro, ela está sendo refletida pelo quadro que é branco. Então a luz branca que chega nesse quadro, toda ela está sendo refletida. E a luz branca que chega nessa letra vermelha? Parte dela é refletida, é o vermelho que a gente enxerga, e o resto foi absorvido pelo pigmento da tinta. A mesma coisa com a tinta azul, uma tinta azul num outro tom, e o preto é a absorção de todas as cores. Isso não quer dizer que esse quadro, por estar refletindo a luz, seja um espelho. Querem ver um outro exemplo? Aqui eu tenho um vidro transparente, um raio laser monocromático verde. Reparem, a hora que eu acendo o laser, parte dessa luz, ela atravessa, né? Esse vidro é um meio transparente, porque ele é transparente, que a luz atravessa e eu consigo enxergar com nitidez através desse meio. Esse é um meio transparente. Poderia ser translúcido e poderia ser opaco. Opaco é o quadro aqui, né? Translúcido eu não consigo enxergar com nitidez. Mas reparem que, do mesmo jeito que esse ponto aqui é o raio de luz atravessando esse vidro transparente, eu tenho um outro ponto aqui, que é uma parte dessa luz sendo refletida. Então, ao mesmo tempo que essa luz atravessa o vidro, parte dela é refletida. Esse vidro pode ser considerado um espelho? Não. Espelho tem que ser uma superfície lisa e polida que reflete toda a luz que incide sobre essa superfície, tá? Essa é a definição de espelho. Então vamos analisar um raio de luz chegando nessa superfície lisa e polida. Como é que a gente representa um espelho na física? Uma reta com dois tracinhos. Esses dois tracinhos representam a região atrás do espelho. E aqui é a frente do espelho. Tudo que estiver aqui na frente do espelho vai ser refletido. Então representamos aqui, ó, um raio de luz chegando nesse espelho. Reparem que raio de luz é uma reta com uma setinha no meio, né? Não é uma setinha na extremidade. Uma reta com uma seta na extremidade é um vetor, não confundam, hein? Bom, essa luz é refletida, né? A gente viu que ela é refletida. Como que vai ser essa reflexão? Vamos representar essa reflexão aqui, ó. Então tá aqui o meu raio refletido. Primeira lei da reflexão. O raio incidente sobre um espelho e o raio refletido, eles estão no mesmo plano. O que isso quer dizer? Reparem, esse raio de luz incidente é como se ele estivesse colado aqui no quadro branco, né? Então é como se o quadro fosse o meu plano. O raio refletido vai estar no mesmo plano, vai estar colado também ao quadro. O que isso quer dizer? Que esse raio refletido, quando o raio incidente toca a superfície do espelho, esse raio refletido ele não vai vir nem nessa direção e nem para dentro do quadro. Ele sai colado, ou seja, no mesmo plano. Essa é a primeira lei da reflexão. A segunda lei da reflexão é que, se eu traçar uma normal em relação à superfície do espelho, lembrando, normal é uma linha perpendicular a uma superfície. Então está aqui a normal em relação a esse espelho. O raio de incidência forma um ângulo com essa normal. O raio refletido também forma um ângulo com essa normal. Nós chamamos ângulo de incidência
ângulo de reflexão. Segundo a lei da reflexão, a medida do ângulo de incidência é igual à medida do ângulo de reflexão, tá? Medida do ângulo de incidência é igual à medida do ângulo de reflexão. É óbvio, né, pessoal? Isso aqui é um ângulo de 90 graus, eu tenho um certo ângulo beta aqui, eu tenho um certo ângulo alfa aqui, alfa é igual a beta. Bom, o espelho é uma superfície lisa e polida. E uma superfície irregular, que não é lisa, como é que é a reflexão desses raios que chegam nela? A gente diz que é uma reflexão difusa, por quê? Aqui está exagerado, né? É uma superfície irregular de forma exagerada. Eu desenhei aqui vários raios de luz chegando nessa superfície. Para cada ponto de incidência, eu posso considerar como se fosse um pequeno espelho. Então, as leis da reflexão, raio de incidência, raio refletido estão no mesmo plano, ângulo de incidência, ângulo de reflexão são iguais, vão valer para cada ponto. Aí, como é que eu descobriria aqui os raios? Eu traço aqui a minha normal, está aqui o meu raio refletido. Aqui a mesma coisa, cadê a normal? Ela está aqui, né? Traço meu raio refletido. Cadê a minha normal? Ela está aqui, ó. Traço meu raio refletido. E assim por diante. É graças à reflexão difusa que a gente consegue enxergar os objetos que são iluminados no ambiente onde a gente está. Os raios de luz chegam em mim, chegam no quadro, chegam nas letras e eles se distribuem para todos os lados, refletem para todos os lados. É por isso que a gente consegue enxergar. Superfície plana e polida, espelho plano. Superfície irregular é uma reflexão difusa, porém, em cada ponto, o raio de luz se comporta como se estivesse incidindo numa superfície espelhada, numa superfície plana e lisa, tá? Vamos falar de construção de imagem no espelho plano? Então vamos desenhar o espelho aqui e a gente vai ver o que acontece com essa imagem. Então tá aqui, pessoal. Tá aqui o meu espelho. Eu desenhei dois pontos. Um de frente para o espelho. Se eu traçar uma reta perpendicular, vai atingir a superfície do espelho. E com esse segundo ponto, não. Vamos analisar cada ponto, tá? Então, como é que eu faço a imagem? Como é que eu construo a imagem de um objeto em frente ao espelho plano? Bom, primeiro passo. Eu vou medir a distância entre o espelho e o objeto. Aí eu traço uma reta perpendicular a esse espelho. Onde é que vai estar a imagem desse ponto? Exatamente na mesma distância do espelho. Então eu vou chamar esse ponto aqui de P1. A imagem normalmente a gente usa P', tá? Então a distância do objeto até o espelho é exatamente igual à distância da imagem até o espelho. E quando o objeto não está exatamente em frente do espelho, ó, vou fazer até com uma outra cor aqui para destacar, eu faço um prolongamento desse espelho, pronto, faço o mesmo procedimento, ó, perpendicular ao espelho, meço a distância, esse é o meu ponto objeto 2, esse é o meu ponto imagem 2, tá? Muito simples, né, pessoal? Região em frente ao espelho, nós chamamos que é um espaço real. Região atrás do espelho, nós chamamos que é um espaço, vocês já devem ter ouvido falar, é um espaço virtual. Tá? Então tá aqui um objeto de frente para um espelho, a sua imagem. Agora, como é que um observador enxerga a imagem desse objeto refletida no espelho? Eu vou deixar vocês darem um print aqui na tela, que eu vou ajeitar a lousa e a gente já volta, tá? Então tá aqui, pessoal, o meu objeto, a sua imagem. O observador, ele enxerga quem? O objeto ou a imagem? Ele enxerga a imagem. Guardem bem isso, que é uma prova. Se você estiver de frente para o espelho, você pode enxergar alguma coisa que esteja atrás de você. Você não está vendo o objeto, você está vendo a imagem do objeto. Então, para a gente saber como é que esse observador enxerga a imagem, muito simples, pessoal.
eu vou traçar, depois que eu marquei, né, atrás do espelho a posição da imagem, eu traço um raio da imagem até o observador. Afinal de contas, ele está enxergando a imagem. Então esse é o raio que vem do espelho e chega no observador. Então esse é o raio refletido. Cadê o raio incidente? Ele sai do objeto, chega no espelho e reflete no observador. Qual que é o ponto? É o ponto onde o raio refletido cruzou o espelho. O raio vindo da imagem chegou no observador, cruzou o espelho nesse ponto eu posso traçar o raio de incidência, tá? Então está aqui meu espelho plano, a minha imagem, meu observador, meço a distância do objeto até o espelho, marco o ponto imagem, traço um raio do ponto imagem até o observador, onde esse raio cruzou o espelho, eu traço um novo raio, que esse é o raio de incidência daquela imagem refletida no espelho que chega no olho do observador, tá? Então agora eu vou sair aqui da frente da tela, que a gente vai voltar e nós vamos falar sobre construção de imagem de objeto extenso e vamos falar também de campo visual do observador, a região que ele consegue enxergar através daquele espelho. Não sai daí que eu já venho. Pessoal, então agora nós vamos ver a construção de imagens para objetos extensos e depois a gente vai ver o campo visual do observador frente a um espelho plano. Como é que a gente fazia a construção de imagem para um ponto? A gente pegava esse ponto, media a distância deste ponto até o espelho, marcava a distância desse ponto até o seu simétrico, ou seja, atrás do espelho, está construída a imagem para um ponto. Como é que a gente vai fazer para construir imagem de objetos extensos? O que é um objeto extenso? É aquele que tem mais de um ponto, vários pontos. Para isso, nós vamos usar o mesmo método. Escolhemos, aqui está o número 2, já marquei aqui, escolhi alguns pontos desse objeto, para depois a gente construir imagem. Para cada ponto, a gente vai proceder de modo semelhante. Mede a distância desse ponto até o espelho, depois a mesma distância do espelho vai ser a sua imagem, a gente faz isso para vários pontos, constrói a imagem do objeto. Vamos fazer isso então para esse número 2? O ponto 1, vamos medir aqui, ó. Ele está a mais ou menos 10 centímetros aqui do espelho. Vou marcar 10 centímetros aqui no espaço virtual, né, do espelho. Então tá aqui, ó, o ponto 1. Vou fazer a mesma coisa para todos os pontos, tá? Ponto 2 agora. Aqui o ponto 2. Ponto 3. A mesma coisa. Pelo menos aqui o ponto 3. Ponto 4, ponto 5, e aqui ponto 6. Marcados os meus pontos, vou preencher as figuras aqui, igual aquela brincadeira, né? Preencha os pontos, ó. Já numerei exatamente para facilitar, ó. Do ponto 1 até o ponto 2, depois do 2 até o 3, até o 4, até o 5, eu sei mais ou menos o formato da imagem. Está aqui a minha imagem de objeto extenso para um espelho plano. Podemos perceber o que, pessoal? Essa imagem, ela está... Como que ela está? Ela está contrária, né? Imagem contrária, a gente diz que ela é revertida. O que é imagem revertida? Cuidado! Imagem revertida é aquela que é o contrário, ó. Está aqui a minha mão. Faça a experiência na sua casa. Você colocar a sua mão de frente para o espelho, você coloca a mão direita, você vai enxergar a mão esquerda. Por quê? A imagem no espelho plano, ela é revertida. Então, uma imagem revertida no espelho plano, ela é girada 180 graus no eixo horizontal, ó. Estou girando na horizontal aqui, ó. Diferentemente da invertida. A invertida é quando eu giro 180 graus no eixo vertical. Está aqui o meu eixo vertical. Se eu girar minha imagem no eixo vertical, ela é invertida. Não confundam, tá? No espelho plano, a imagem ela é revertida. Então, com esse exemplo, já podemos definir algumas características da imagem no espelho plano. Primeiro, a imagem tem a mesma dimensão do objeto, tem o mesmo tamanho do objeto. A imagem ela é revertida em relação ao objeto. A distância da imagem até o espelho é a mesma distância do objeto até o espelho.
e a imagem está no espaço virtual, está atrás do espelho plano, tá? Vamos ver agora então campo visual do observador. Pessoal, vocês concordam que se eu estou falando em campo visual do observador, quem que é importante aqui? A posição de quem é importante aqui em relação ao espelho? É do observador, né? Então eu já coloquei aqui o meu espelho, o observador, e alguns pontos aqui para a gente depois fazer a análise desse campo visual do observador. O que é campo visual do observador? É a região que um observador de frente para um espelho plano consegue enxergar e ver as imagens refletidas por esse espelho plano. Então como é que a gente faz a construção disso? Muito simples, pessoal. Sigam esses passos e não tem erro. Ó, do mesmo jeito como a gente fazia com o ponto objeto e o ponto imagem, nós vamos, se o observador não está diretamente de frente para o espelho, a gente prolonga o espelho. Ó. Já prolonguei meu espelho aqui. Medimos a distância do observador até o espelho. E aí nós vamos construir um observador imagem. Eu vou chamar assim, ó, observador imagem. Esse observador, ele está mais ou menos aqui. Vou construir meu observador imagem aqui, tá? Eu chamei de observador imagem porque é como se eu tivesse um observador virtual, como se fosse aqui um objeto e aqui a sua imagem. Na verdade é o observador. Como que eu construo então o campo visual do observador? Muito simples, pessoal. Vou traçar dois raios passando pelas extremidades do espelho, ó. Duas retas, né? Passando pela extremidade do espelho. Qual que é o campo visual desse observador que se encontra nessa posição em relação a esse espelho? É essa região aqui, ó, que vai do espelho e ela é compreendida por esses dois raios, por essas duas retas que eu tracei. Esse aqui, ó, é o campo visual do observador. O que isso quer dizer? Que tudo que estiver nessa região, de frente para esse espelho, esse observador nessa posição, ele consegue enxergar. Já marquei alguns pontos aqui, então dá uma olhada. O ponto A e o ponto B, esse observador consegue enxergar através da reflexão desses pontos nesse espelho? Consegue, porque esses pontos estão no seu campo visual. Ponto E, o ponto D, o ponto C e o ponto F, esse observador não consegue enxergar. Mas Ricardo, o ponto E está de frente para o observador. Sim, mas não está no seu campo visual. O observador não consegue enxergar pontos, objetos que estão fora do seu campo visual. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, agora eu vou sair aqui de frente da lousa, para vocês darem um print nessa tela. Eu vou apagar essa lousa, a gente volta para terminar esse assunto sobre espelho plano e depois a gente vem com o exercício de aplicação. Não sai daí que eu já venho. Pessoal, vamos falar sobre translação de espelho plano. O que é translação de espelho plano? Simplesmente eu colocar o espelho numa outra posição. Vamos ver o que acontece com a imagem? Então eu tenho um espelho plano aqui. Meu objeto está a 2 metros do espelho. A imagem, mesma distância, também está a 2 metros do espelho. Aí vamos supor que eu afastei o meu espelho de 1 metro. Então agora a minha nova distância, quanto que é? 3 metros, certo? Então aqui, ó, em relação a esse ponto aqui, ó, não está em escala, tá, pessoal? É 1 metro e a distância, então, do meu objeto agora é 3 metros. Qual que é a minha distância, nesse caso, do objeto até a imagem? Bom, aqui era 2 mais 2, 4. Eu afastei 1 metro, 4 mais 1, 5. Essa é fácil, né, Ricardo? Não, cuidado, cuidado. Isso é pegadinha, não é não. Por quê? Porque se a distância do objeto agora é 3 metros, então onde é que vai estar a minha imagem aqui, ó? P2, linha. Do espelho ao objeto, 3 metros. Então agora, a distância da imagem até o objeto é 6 metros. Aqui era 4, aqui era 6, aumentou de 1 metro, a distância aumentou de 2. Exatamente, já fez a conta, né? A distância que eu aumentar do espelho em relação ao objeto, tanto aproximando
tanto aproximando quanto afastando, a distância da imagem ao objeto, ela vai aumentar ou diminuir o dobro. Se eu afastar 1 metro, a distância aumenta 2 metros. Se eu afastar 2 metros, a distância aumenta 4 metros. E assim por diante, tá? Então, no caso de translação do espelho plano, se eu afasto, isso aqui vale para quando eu aproximo também o espelho do meu objeto, tá? Eu tenho que recalcular a minha distância da imagem até o objeto, montando essa nova situação. Não esquecendo, distância do objeto ao espelho é a mesma distância do espelho ao objeto. Agora vamos falar aqui, ó, de rotação de espelho plano. Então eu tenho um espelho plano aqui, ele está na horizontal. Vamos supor, eu vou até fazer uma cor diferente aqui. Vamos supor que eu pegue esse espelho, o espelho está aqui, ó, e rotacione esse espelho. Eu vou abaixar o espelho aqui, vou virar de um certo ângulo alfa. Então meu espelho agora está aqui. Então agora, ó, o mesmo espelho, ele agora está aqui. Eu rotacionei esse espelho de um certo ângulo alfa. Em relação a esses mesmos raios, o que vai acontecer com eles? Ó, esse raio, agora ele vai chegar até aqui, certo? Tem um certo ângulo de incidência aqui, vou traçar uma normal bem de leve, para não ficar muito poluído aqui o desenho. Está aqui o meu raio refletido, saindo nessa direção. Incidência, meu novo raio refletido. Reparem, eu tenho um ângulo alfa aqui, posição inicial do espelho, nova posição do espelho. E eu tenho um ângulo beta, que ele vai ser entre o raio refletido inicial e o raio refletido na segunda posição. Ó, aqui, ó, juntando esses dois raios, vamos chamar de raio incidência 1, raio de incidência 1, raio refletido 1, e aqui vai ser o meu raio de incidência 2, e aqui vai ser o meu raio refletido 2. O raio refletido 1 e o raio refletido 2, se eu fizer o prolongamento desses dois, tem um certo ângulo beta, certo? Dá para demonstrar, não vou fazer isso agora, não é uma demonstração difícil. Você tem um triângulo que é formado por esses pontos e outro triângulo que é formado por esses pontos. Dá para chegar na conclusão que beta é igual a 2 alfa, tá? Se cair uma questão de rotação de espelho plano, esse espelho plano vai ser rotacionado, forma um certo ângulo alfa, os raios refletido 1, refletido 2, vão formar um ângulo beta, esse ângulo beta é igual a 2 vezes esse ângulo da rotação, tá? Vou sair de novo aqui da frente do quadro, vocês darem um print nessa tela e a gente volta que eu vou falar sobre associação de espelhos planos. Não sai daí que eu já venho. Pessoal, o que é associação de espelhos planos? É eu pegar dois espelhos e associar, ó. Tá vendo aqui, ó? Juntei esses dois espelhos, eu posso variar o grau aqui que um espelho está em relação ao outro, certo? Nós vamos ver então como que a gente calcula o número de imagens formadas por essa associação de espelhos e como que são essas imagens. Então tá aqui meu espelho plano, espelho 1, vou colocar aqui, né? Espelho 1, aqui vem o espelho 2. Eu coloquei um objeto aqui entre esses dois espelhos. Vamos construir a imagem desse objeto em relação ao espelho 1 e depois em relação ao espelho 2? Vou marcar aqui e a gente já volta. Então tá aqui, pessoal, meu objeto P, de frente para o espelho E1, ele tem uma imagem que eu vou chamar de P1'. O espelho P2, P2'. Vocês concordam que agora essa imagem vai se refletir no espelho 2 e essa imagem vai se refletir no espelho 1? É como se cada ponto imagem agora fosse um objeto para o outro espelho. Vamos formar a imagem deles então? Como é que vai ficar a imagem em relação do P1 em relação ao espelho 2? Ó, vou prolongar o espelho 1 e o espelho 2. Como é que vai ficar a imagem da imagem P1'? Mesma coisa, né? Mesma distância. Então aqui, essa imagem P1 duas linhas da imagem P1'. Essa imagem em relação ao E2 agora virou um objeto. A mesma coisa o P2' em relação ao espelho 1. Vamos traçar aqui, ó. Vamos ver que curioso aqui, pessoal. Essa imagem,
ela vai coincidir exatamente nesse ponto aqui, ó. O que era uma imagem virou um objeto agora para o espelho E1. Temos a imagem P2, duas linhas. Essas duas imagens caíram no mesmo ponto. Reparem, lembra, a gente sabe que a imagem de um objeto, ela é revertida, né? Em relação ao seu objeto. Agora, essa imagem aqui, revertida nesse lado, em relação ao objeto, o que ela é? Ó, da primeira vez, reverteu. E da segunda vez, reverteu de novo. Então, essas imagens são revertidas em relação ao objeto, ao ponto P. Essas imagens, elas não são mais revertidas. Elas são exatamente iguais ao objeto. Bom, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Nós poderíamos ter vários ângulos aqui. Então, quando nós temos uma associação de espelhos planos, o número de imagens é dado por número de imagens é igual a 360 graus dividido pelo ângulo alfa entre os dois espelhos, menos 1. Reparem, nesse caso aqui, qual é o ângulo alfa? 90, né? 360 dividido por 90, menos 1. 360 dividido por 90 dá 4, menos 1. Por que menos 1? Porque essas duas imagens ficaram exatamente no mesmo lugar, conta como uma só. Porém, temos uma observação a respeito dessa fórmula. Então tá aqui, pessoal, essa fórmula só vale se 360 dividido por alfa for par, vale para qualquer posição do objeto. Se 360 dividido por alfa for ímpar, só vale para os objetos colocados na bissetriz do ângulo. Qual ângulo? Entre os espelhos. Então vamos, um exemplo aqui, ó. Veja esse caso aqui, ó. Eu tenho alfa que é igual a 72 graus. 360 dividido por alfa, 72, vai dar 5. Aí cai nesse caso aqui, ó. Essa fórmula só vai valer se o objeto for colocado na bissetriz do ângulo, né? Dividiu 72 em dois ângulos de 36, está aqui a sua bissetriz. Essa fórmula só vale se o objeto estiver em qualquer posição em cima dessa bissetriz. E se a divisão não der um número exato, aí essa fórmula não vale. A gente só consegue achar um número de imagens graficamente, não dá para aplicar essa fórmula, tá? Pessoal, podem dar um print nessa tela. A gente volta agora com um exercício de aplicação sobre espelhos planos. Não sai daí que eu já venho. Pessoal, está aqui a situação do exercício. Uma mesa, duas moedas. Aqui nessa parte da mesa tem um espelho plano. Ele deu as distâncias entre a moeda de 10 centavos e o espelho, a moeda de 50 centavos e o espelho, e a distância, essa distância horizontal entre a moeda de 50 centavos e 10 centavos. O que ele quer saber? Ele quer saber a distância, muito cuidado aí, hein, pessoal. Ele quer saber a distância entre a moeda de 50 centavos e a imagem da moeda de 10 centavos. Ora, primeira providência, eu vou colocar aqui no espelho a imagem da moeda de 10 centavos. Onde é que está? 4 centímetros, espelho plano. A distância da imagem ao espelho é a mesma a distância do espelho ao objeto. Então, aqui na minha escala aqui, ó, vai estar mais ou menos aqui. Então, a minha imagem da moeda de 10 centavos está aqui. O que ele quer saber? A distância da moeda de 50 centavos até a imagem da moeda de 10, ó. Essa é a distância aqui que ele quer saber, ó. E ele pede para considerar a moeda como sendo um objeto pontual. Então, como é que eu vou achar essa distância aqui, ó? Daqui a aqui tem 4 centímetros também, não tem? Aqui, 4 centímetros. 28 centímetros do espelho até aqui, ó. Então, eu vou colocar essa distância aqui, ó. Vou colocar ela aqui embaixo. 28 centímetros. Na verdade, é esse triângulo aqui que eu estou
querendo, né? Ó. Vou montar esse triângulo retângulo aqui para ficar mais fácil como é que a gente vai resolver esse problema. Quanto mede esse lado desse triângulo? 24 centímetros. E esse lado? 28. Opa, é 28 mais 4. Ó. Daqui até aqui vai medir quanto? 32. Triângulo retângulo, quanto mede x? Sempre ele, né, pessoal? Pitágoras. 24 ao quadrado mais 32 ao quadrado. Fazendo a conta aqui, lógico, já fiz 1.600. X igual 40 centímetros, tá? Pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, mas nós encerramos o assunto espelho plano. Vou deixar uma lista de exercícios, tente resolver. Se tiver dúvidas, assista novamente ao vídeo, consulte seu material didático. Se a dúvida persistir, deixe nos comentários, nós vamos responder. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Ó, continuamos com a ótica. Agora vamos para espelhos esféricos. Até lá!